O que aconteceu nos treinos livres do GP do Japão? Nessa madrugada de quinta para sexta-feira, a gente teve os primeiros treinos livres do GP do Japão e até que aconteceu bastante coisa pra gente poder discutir aqui. Teve um bom treino do Tsunoda, teve muitas batidas no treino livre 2 e até fogo pegando em volta da pista. Então, principalmente o treino livre 2 acabou sendo bem mais caótico do que o 1 e trouxe bastante assunto pra gente discutir aqui no vídeo de hoje, então bora falar sobre isso. No treino livre 1 a gente teve o Lando Norris liderando a tabela de tempos com 1:28.549, seguido de George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Alonso, Hadjar, Antonelli e Carlos Sainz fechando o top 10, com o Bortoleto ficando em último lugar fazendo o pior tempo do final de semana. O primeiro comentário veio do Alisson Maus. Pra mim, o Tsunoda foi a grande surpresa. Entrou dentro de uma bomba relógio, que é esse carro segundo da Red Bull, esse segundo carro da Red Bull no caso, e no seu primeiro treino livre ficou apenas 1/10 do Verstappen. E cara, é exatamente isso, eu até falo no vídeo de previsão, claro que lá eu trago num tom mais de brincadeira, mas eu realmente acreditava que o Tsunoda ia fazer um bom final de semana, que ele ia ir muito bem. Nos testes de pós-temporada do ano passado, lá em Abu Dhabi, ele entrou nessa Red Bull e foi muito bem. O Helmut Marko elogiou muito ele. E não é qualquer coisa o Helmut Marko te elogiar. A gente sabe muito bem, o Helmut Marko, pra criticar, ele é um leão. Pra elogiar, você tem que descobrir a cura do câncer. E o Tsunoda conseguiu ir muito bem, conseguiu tirar esses elogios. Mas internamente lá, a cúpula da Red Bull enxergou que o Lawson tinha um potencial maior que o Tsunoda, e por isso ele já merecia essa vaga na Red Bull, o que eu sempre discordei. Eu acho que se o potencial dele é maior, deixa ele desenvolvendo na Racing Bull e bota o piloto que é melhor hoje, que era o Tsunoda, que estava pronto para esse desafio, e ele foi muito bem no treino livre 1, ficando ali só por volta de 1/10 do Verstappen. Eu ainda não acho, claro, que na corrida, em classificação, ele vai estar andando tão próximo, mas ele já dá esse indicativo inicial de que na pista ele vai conseguir entregar resultados melhores, ele vai conseguir brigar por pontos, ele vai conseguir se classificar pro Q3. O Tsunoda é um piloto muito bom, é um piloto quase completo, eu ainda não sei se é certo dizer que ele tá completo, porque ele precisa agora se provar num carro de ponta, que é o que ele tá fazendo, mas assim, pra mim, o Tsunoda sempre foi a escolha que a Red Bull deveria ter feito para colocar nesse primeiro carro. No segundo treino livre, ele ficou bem mais embaixo, mas foi muito por conta do caos todo que aconteceu ali no treino livre. A gente teve muitas paralisações, teve a batida do Durham, a saída do Alonso, o fogo pegando na pista 2 vezes, a gente até vai falar um pouco disso mais pra frente, mas assim, o que você pode tirar melhores resultados desse final de semana foi o treino livre 1. E nele, o Tsunoda foi muito bem, vamos esperar para ver como vai ser a classificação nessa madrugada. O segundo treino livre, por conta do caos todo que foi, os pilotos não conseguiram fazer todo o treino que queriam, deram muitas poucas voltas, mas ainda assim, o Oscar Piastri liderou a tabela de tempos com 1:28.114, seguido de Lando Norris, Isaac Hadjar, Lewis Hamilton, Liam Lawson, George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz. E destaque também para um bom treino da Sauber, com o Nico Hülkenberg terminando em 12º e o Bortoleto em 13º lugar. Foi um bom treino dos dois no geral, mas que de novo, por conta de como foi esse treino livre 2, que os pilotos não conseguiram fazer todas as voltas que eles planejavam nessa sessão, é um pouco mentiroso em relação ao quão bom esse carro da Sauber realmente tá com o resto do pelotão. Muito provavelmente ainda é um carro melhor que a Haas, um carro que pode brigar ali no fundo com a Alpine, mas sonhar com pontos nessa etapa, pelo que pareceu no treino livre 1, que você pôde ver voltas mais completas, simulações melhores de corrida e de classificação, é um carro que mesmo com as atualizações que eles trouxeram pro Japão, ainda é muito limitado, tanto pro Nico quanto pro Gabriel, pensarem em algo maior, pensarem em disputar pontos de forma consistente. Aqui as coisas já foram um pouco bem mais caóticas, o segundo treino livre pegou fogo, literalmente. Mas a gente vai falar aqui primeiro do comentário do Revolts, que é interessante. O piloto do dia foi a grama seguido de Hadjar. Cara, e a situação toda da grama é muito bizarro, mas era um comentário que eu tava vendo muitas pessoas falarem antes do treino começar, tanto do treino livre 1, que era como essa grama tava muito seca, dava pra ver claramente que ela tava seca,
Claro que ninguém ia imaginar que ela ia pegar fogo no meio do treino, mas ela estava muito seca e a FIA ordenou que ela fosse toda cortada e regada antes das corridas, antes de qualquer treino envolvendo a Fórmula 1. Então, provavelmente não vai mais acontecer isso, eles vão passar água em toda a grama antes de qualquer sessão, classificação, corrida, o que também pode causar algumas cenas inusitadas caso alguém saia da pista. Pode ser interessante isso. Mas o Hadjar fez mais um ótimo final de semana. Final de semana é muito forte, foram 2 treinos livres, mas o Hadjar mais uma vez foi muito bem. Eu lembro que na semana passada, no GP da China, eu falei que o Hadjar ia ir muito bem, tanto porque o carro da Racing Bulls está bem, inclusive o Lawson vai ser um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, mas porque o Hadjar é um bom piloto. A batida dele no GP da Austrália não refletia o que o Isack Hadjar é. E isso se provou na corrida da China, até ele ser kamikaze, levar um kamikaze do Durham. Mas aqui nos treinos livres do GP do Japão, mais uma vez ele tá mostrando exatamente esse ponto, de que ele é um bom piloto, de que ele é um piloto com muita qualidade e tem um carro bom para entregar essa qualidade. Então acho que a gente vai ouvir o nome do Hadjar na zona de pontuação muitas vezes esse ano. Agora, em relação ao Lawson, é um tema que eu comentei aqui no clube, é um tema que várias outras pessoas comentaram, vocês mandaram em vários comentários, o Verstappen falou disso. Se ele voltasse para Racing Bulls, ele ia correr melhor, porque o carro da Racing Bulls, apesar de não ser tão rápido quanto o da Red Bull, é mais equilibrado que o carro da Red Bull. E o Lawson não é um mau piloto. O que aconteceu na Red Bull foi um equívoco, não era para ter acontecido, é que jogaram ele num carro extremamente difícil muito cedo, para um piloto que ainda não tinha experiência suficiente para saber lidar com esse tipo de carro. Então voltar ele para Racing Bulls é a tomada de decisão certa, e ele vai ir muito bem. Ele vai correr muito bem nesse tempo que ele tiver na Racing Bulls e nos treinos livres já mostra como ele tá melhor, como ele tá rápido de novo. O Kaique MF disse: o Durham continua sendo a principal ajuda do Colapinto. E realmente fica difícil de defender o Durham cada vez mais. Caso você não tenha visto o que aconteceu, o Durham esquece de desativar o DRS, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, a Alpine não soltou nenhum comunicado oficial que desprove o argumento de que o Durham que não teria soltado esse botão. Ao que parece, foi um erro do Durham mesmo de não ter desativado o DRS quando ele chegou no final da reta. Então ele tentou fazer a curva com o DRS aberto e isso causou, obviamente, na perda da traseira do carro, fez com que ele rodasse, tuchasse o carro no muro. Felizmente ele tá tudo bem, né? Ele não se feriu, não aconteceu nada demais com o Jack. Mas isso coloca mais uma vez esse peso sobre ele. Os 2 primeiros finais de semana do Jack foram horríveis, ele não foi bem. E esse terceiro final de semana agora, mais uma vez ele deu nesse argumento pro que o Briatore fala, de que quando chegar no GP de Miami, que é a 5ª etapa do ano, que supostamente é quando o contrato dele acabaria. Assim, são 5 corridas. Nas 2 primeiras ele já não impressionou e levou 4 pontos na carteira para casa. Na terceira ele faz um erro desses, de esquecer de desativar o DRS no final da reta. Fica difícil, ele tem que fazer uma ótima corrida e ótimos finais de semana nas próximas etapas. Senão, ele realmente não vai durar até o final do ano, e ali no GP de Miami vai acontecer essa suposta troca com ele e o Colapinto na Alpine. O Chicaveira disse: a Haas tá escondendo o jogo, ela vai brigar por pontos. E cara, no vídeo de previsões eu falo que a Haas ia ir muito bem nesse GP de casa e ela claramente não está indo. E ao que tudo parece, isso tem a ver com a atualização que eles trouxeram no assoalho do carro pro GP do Japão. Eles trouxeram uma atualização agressiva, para dizer dessa forma, que eles tentaram dar um grande ganho de performance com essa atualização, então era algo bem diferente, algo bem ousado, e que não se pagou. Isso é um problema que está sendo falado, o próprio Ayao Komatsu deu algumas entrevistas falando sobre, inclusive tem até uma fala dele aqui que eu tô trazendo do site The Race. O problema não era tão severo quanto era em Melbourne, mas a gente tem outro problema, e como sempre, se você resolve um problema, um novo aparece no lugar. Então eles já estão cientes e eles imaginam que seja esse problema. Não sei se vai dar tempo de corrigir até a corrida, muito provavelmente que não, porque é muito pouco tempo para trabalhar isso, mas a Haas tem um novo problema para trabalhar, que volta o carro para trás depois do avanço que eles fizeram na China, por conta de uma atualização ousada que eles trouxeram, que eles acharam que poderiam dar um ganho de performance, mas só atrasou mais o carro. Então, parece que vai ser mais um final de semana jogado no lixo da Haas. E eu tinha uma boa confiança, eles vêm com essa parceria com a Toyota pro GP do Japão, toda a pintura especial, eles também tinham essa expectativa de um bom final de semana
e que não parece que vai acontecer. O Enzo Lin disse, o Alonso começando mal a temporada, Lawrence Stroll estaria sabotando ele pelo seu filho estrolado. Esse aqui, obviamente, era um tom mais de brincadeira. Eu não acho que isso esteja acontecendo de fato, que ele estaria sabotando o Alonso, porque isso seria burrice de todas as formas possíveis. Primeiro porque não estaria dando certo, já que o Alonso terminou na frente do Stroll nos 2 treinos livres. Mesmo no treino livre que o Alonso abandonou, ele terminou na frente. E também você está falando do piloto que, em teoria, é o melhor piloto da sua equipe. Mesmo que você queira fazer seu filho parecer bem na imagem, você só estaria sabotando sua própria equipe porque ela não estaria conseguindo fazer pontos. Apesar do Stroll ter feito pontos nas 2 primeiras corridas, teve muito mais ajuda da sorte do que só da qualidade do Stroll. Não vamos tirar os méritos. Pontuar nas 2 corridas ali também tem os méritos do Stroll, mas contou muito também com sorte para isso. Então, seria bizarro se ele estivesse sabotando o Alonso. Mas a gente precisa dizer que esse começo de temporada do Fernando Alonso não tá muito bem. O Alonso não começa muito bem. Eu imagino que seja exatamente porque esse é um ano que a Aston Martin praticamente vai jogar fora. O que dizem os rumores é de que desde que o Newey pôde começar a trabalhar no carro, que foi dia 1º de março, eles jogaram o Newey para focar 100% em 2026. Então, o carro da Aston Martin realmente só fica significativo na Fórmula 1 a partir de 2026. E o Alonso, obviamente, sabe disso. E ele é um cara que odeia estar no fundo do pelotão, apesar de ter pilotado carros que ficaram no fundo do pelotão uma boa parte da carreira dele, mas ele odeia pilotar esse tipo de carro, e quando ele tá neles, ele não tá nem aí pro que ele tá fazendo. Então eu imagino que seja muito disso que esteja acontecendo. O Alonso tá no modo, eu não ligo pra 2025, eu tô esperando 2026. Eu acho que não vai ser incomum a gente ver rodadas do Alonso, o Alonso abandonando, Alonso dando rage nos rádios com a equipe, xingando todo mundo, porque 2025 vai ser um ano que a Aston Martin não vai investir tanto para tentar entrar com tudo em 2026, na parceria com a Honda, no novo regulamento e com os trabalhos do Newey sendo 100% focados nesse novo regulamento. Então é mais isso do que o Stroll tá sabotando o Alonso. Mas aí tá o que aconteceu durante os treinos livres do GP do Japão. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você achou que faltou algum comentário, se você discorda ou concorda com alguma coisa, é sempre importante você deixar aí o que você pensa. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, aquele lembrete para você se inscrever no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. Eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.